Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 60 – Frost Dragon Lord. Parte 5. Ainz e Gondo deixaram o tesouro ao mesmo tempo. De relance viram dragões inclinando suas cabeças. Havia 19 deles no total, incluindo Ejinmal. Em outras palavras, todos os dragões que Ejinmal havia mencionado estavam aqui. Agora não haveria necessidade de caçá-los. É bom que estejam sendo obedientes, mas é uma pena que não tenha mais cadáveres de dragão. Devo encontrar alguma desculpa e matar mais alguns. Aí eu me complicaria. E se eu deixar que se reproduzam e depois não é a mesma coisa? Vossa Majestade, o grandioso rei feiticeiro. Seus servos fiéis se reuniram diante de ti. Ejinmal falou interrompendo os pensamentos de Ainz. Deixando de lado suas contemplações, Ainz respondeu. Levantem a cabeça. Os dragões ajoelhados levantaram a cabeça como um só. Devido ao enorme tamanho de seus corpos, eram muito mais altos que Ainz quando eles se ergueram, mas não havia nenhum senso de superioridade quando olhavam para ele. No entanto, houve alguns olhares surpresos. Eles tinham ouvido falar sobre isso, mas ainda era difícil acreditar que Ainz havia matado o Dragon Lord, seu pai. Ou melhor, até Ainz pensaria a mesma coisa se estivesse no lugar deles. Havia muitas coisas que tinham que ser vistas para serem acreditadas. Enquanto analisava a situação por esse prisma, um dos dragões rugiu. Jamais aceitarei isso. Qual de vocês matou o nosso pai? Ainz caminhou em frente ao dragão rugindo. Então ele sorriu e acenou com a mão, como se dissesse, vem com tudo. O dragão bateu suas garras em Ainz. Elas foram rápidas, mas não tão rápidas quanto os ataques do troll com o qual tinha lutado recentemente. Ainz não as evitou. Ele recebeu o ataque de frente. O dragão, que achava que Ainz não podia fugir a tempo, sorriu largamente, mas quando percebeu que Ainz não tinha necessidade de se esquivar, o sorriso congelou em seu rosto. Depois de se certificar de que o dragão tinha notado, Ainz lançou uma magia. Grasp-Earth. O olhar de Ainz se moveu do dragão que desmoronou como seu pai, e se virou para os outros. Mais alguém? Depois da curta pergunta, os dragões se curvaram ainda mais do que antes, como se estivessem tentando se deitar no chão. Ninguém mais duvidava do poder de Ainz. Ainz abriu um gate e atirou o cadáver do dragão através dele. Então pegou o Gondo e o colocou nas costas de Ejinmal. Do ponto de vista técnico de Ejinmal, as costas de sua mãe eram maiores, então montá-la seria mais adequado para um governante. Todavia, Ainz já tinha percorrido todo o caminho até aqui montado em Ejinmal, então ele também poderia montá-lo o resto do caminho. Deixem a cidade. Meus subordinados estão os esperando do lado de fora. Se preparando para o voo, os dragões bateram asas ao mesmo tempo, e os Hanzos os conduziram a um lugar onde muitos Quagoas estavam de joelhos. A visão de inúmeros Quagoas em prostração silenciosa foi bastante bizarra, e como Gondo viu isso, ele coachou com voz rouca. Ainz estava prestes a fazer o mesmo som, mas não podia fazer tal coisa na frente de suas guardiãs, cujos rostos brilhantemente sorridentes pareciam dizer, veja o bom trabalho que fizemos. Ainz-sama. Como o senhor pediu, terminamos a seleção dos Quagoas. Existem 4.000 machos, 4.000 fêmeas e 2.000 crianças Ainzu. O resto são todos cadáveres. Além disso, permitimos que eles recuperassem os corpos intactos e os colocassem em outro lugar. Então eles rejeitaram minha compaixão, mas agora se apegam desesperadamente à sua chance final de sobrevivência. Quão tolos! O Quagoa com roupa ajoelhado diante de todos os outros estremeceu visivelmente. Diga, onde está o rei deles? Bem ali Ainzu. Apontou Chautier. Como esperado, era um Quagoa trêmulo. Antes de Ainz convocá-lo, ele ativou seu halo de brilho de obsidiana. De acordo com sua pesquisa, esse efeito melhor se adequava a um regente.
Enquanto ouvia os murmúrios e sussurros do voo dos dragões, ele chamou o Quagoalor. Rei dos Quagoas, levante a cabeça. Sim, senhor. O corpo do Quagoalor tremia violentamente enquanto levantava a cabeça. Então, seus olhos se arregalaram e ele ficou imóvel, como se tivesse sido petrificado. Ainda podia claramente ouvi-lo dizer: Sou conhecido como um rei misericordioso. O pecado de não aceitar imediatamente a minha proposta fora perdoado pelo sangue de seu povo. Se jurar sua vida e lealdade a mim, garanto que serão prósperos. Obrigado. Será uma honra sermos seus servos. Todos os nossos filhos e os filhos de nossos filhos devem se esmerar e cumprir as expectativas de Vossa Majestade. Gostei da resposta. Assim que eu gosto. Sim. Muito obrigado. Como se para terminar a conversa, Ainz acenou com a mão, como se quisesse indicar que o Quagoalor poderia retomar sua postura submissa. Excelente. Praticar todo aquele tempo valeu a pena. A repetição interminável de frases e poses diante do espelho finalmente deu frutos. Depois de golpear uma pose de vitória imaginária, Ainz se voltou para suas duas guardiãs, que haviam cumprido com perfeição seus deveres. Vocês fizeram muito bem. Estou muito orgulhoso de vocês duas. Muito obrigada. Suas palavras limparam meu coração da vergonha do meu erro anterior, e agradeço do fundo do meu coração a isso. Depois de ver o deleite de Chautier, Ainz tinha certeza de que havia usado as palavras certas. Então, esta quantia está boa? Se for demais, podemos abatê-los novamente até que os números lhe agradem, Ainz-sama. Não há necessidade, escolheram bem. Falando nisso, algum deles pode se tornar forte. Não pelos nossos padrões, é claro, mas pelo padrão desse mundo. Minhas mais profundas desculpas a isso. Mas não vi. Não é isso. O rei dos clãs com quem falou é considerado bastante forte, só que a gente não testou a força dele. Interessante. Embora não tivesse certeza de como os Deathknights haviam sido derrotados, era mais provável que fosse uma coincidência. E até onde sabia eles podem ter caído na grande fenda. Quando a iluminação o atingiu, Ainz sentiu-se profundamente envergonhado. Percebendo que havia se enganado depois de ensinar Chautier de forma tão apaixonada, seu rosto estava prestes a sair chamas de tão vermelho e a vergonha se foi. Em seu lugar havia uma depressão latente. E então, enquanto pensava sobre como Chautier tomara notas de suas palavras, a tristeza o tomou de assalto e foi suprimida também. Ele deveria tentar blefar com isso. Entretanto, se deixasse ainda mais evidente seu erro, elas poderiam dizer aos outros: Ainz-sama disse isso, mas na verdade e assim por diante. Fiz merda. Isso é muito ruim. Eu não deveria ter me empolgado e as instruído daquele jeito. Quero rolar no chão e chorar. Ainz suspirou profundamente. Mas pensando bem, até que não é uma boa chance de dizer aos guardiões que eu posso cometer erros também, não? A partir daí, posso passar da posição de um governante incrivelmente sábio para um governante comum, isso pode me libertar do meu tormento emocional. Depois disso, os guardiões podem notar meus erros e me avisar. Ele ordenou que os dragões saíssem, pois sabia que eles tinham os sentidos muito aguçados. Ainz percebeu o movimento dos Quagoas ao longe, Jagondo parecia muito solitário. Infelizmente agora não era o momento para confortar ninguém. Uma vez que os três estavam sozinhos, Ainz engoliu em seco. O que ele faria a seguir poderia mandar todo o seu árduo trabalho pelo ralo. Ainz se sentiu desconfortável com a maneira como a situação mudaria e o que poderia acontecer no futuro. Seu corpo, que não conhecia o medo, começou a senti-lo. Apesar disso, ele reuniu coragem para falar. Vocês duas, escutem bem. Se lembram do que eu disse sobre a possibilidade de um ser nesse lugar que poderia facilmente derrotar os Deathknights? As duas se entreolharam e seus rostos sugeriram que haviam percebido alguma coisa. Então, parece que eu estava enganado.
Talvez o dragão que eu matei pudesse ter destruído os Deathknights, mas não parece que qualquer outro ser poderia. Eu entendo, Ain-sama Arinsu. Suas palavras foram destinadas a me fazer aprender. Pensar que o senhor teve que se rebaixar por causa da minha inexperiência. Eu, Shoutier Blood falei, ofereço minha maior gratidão para com suas considerações misericordiosas Arinsu. Oi. Para surpresa de Ains, elas estavam encarando-o com semblantes de respeito. Em particular, o rosto de Shoutier estava vermelho, seus olhos estavam úmidos, seus lábios estavam apertados e sua boca tremia como se estivesse à beira das lágrimas. Que parte disso merecia respeito? Ains ficou confuso. Ele tocou seus corações de alguma forma? Além disso, devo negar o que a Shoutier disse. Ah, melhor não, a Shoutier aprendeu muito nessa jornada. Então eu vou depositar minha fé em você, Shoutier. Parece que percebeu, Shoutier. Sim. Seus olhos pareciam brilhar ainda mais. Como assim? Ains pensou, mas ainda tinha que se esclarecer. Ainda assim, até eu posso falhar e posso cometer erros. Espero que mantenham esse fato em seus corações. Sim. Mesmo eu não achando que é possível para o nosso grande governante cometer um erro, eu entendo, Ain-sama Arinsu. Shoutier parecia ter alcançado os limites de sua resistência. Ela caiu de joelhos e começou a soluçar. Enquanto cerrava os dentes e chorava copiosamente, Aura pôs a mão nos ombros de Shoutier, com os próprios olhos cheios de lágrimas. Poderia ser uma cena tocante que ilustrava sua amizade, mas Ains não tinha ideia do que estava acontecendo, e tudo que conseguia pensar era onde Shoutier como uma criatura undead estava segregando lágrimas, saliva e outros fluidos corporais. Assim, ele se refugiou da realidade pensando em biologia. Enquanto não tinha ideia de como tudo tinha ficado assim, Ains decidiu deixar as coisas como estavam por enquanto. Sim, havia muitas coisas que desafiavam a compreensão nesse mundo, ou melhor, eram situações em que ele precisava fingir compreensão. Era assim que se sentia quando ouvia seu Seu explicar casos importantes. Ains sentiu que isso era apenas chutar uma pedra no caminho, mas, ao mesmo tempo, sentiu que seu futuro eu, que encontraria o problema novamente, seria uma pessoa melhor. Assim, Ains fez a única coisa que seu eu presente poderia fazer agora. Depois de se ajoelhar na frente de Shoutier, ele enxugou as lágrimas, como um pai faria por sua filha. E então, naquele momento, ainda mais lágrimas correram pelas suas bochechas. Ains-sama. Tudo bem, tudo bem. Não chore, Shoutier. Eu lhe disse a mesma coisa naquela época, não é? Você não pode manchar seu belo rosto com lágrimas. Eu fui útil para o senhor. Sim. É claro que foi. Você é tudo o que eu sempre esperei de uma de minhas guardiãs. Ains-sama. Shoutier apertou o material das vestes de Ains. Tudo bem, já é hora de você parar de chorar. Tudo bem. Shoutier olhou para Ains enquanto respirava pelo nariz e tentava enxugar as lágrimas. Muito obrigada por toda a bondade que o senhor me mostrou. Vamos seguir em frente agora. Ainda há muito a ser feito, não? A Câmara do Conselho fora barulhenta durante toda a manhã, mas depois de receber a última notícia, ficara em silêncio. Se eles não apenas estavam com a mão na cabeça, eles estavam as coçando. Nenhum único dwarf na sala poderia ficar calmo. E então, alguém falou. Ele voltou. Isso foi rápido. Ele realmente tomou de volta a capital real. Por acaso está tentando encontrar falhas nele? Que homem corajoso você é, colocando-se em desacordo com o monstro, não, o ser poderoso, que retornou depois de tomar o controle do ninho de dragões no Palácio Real. Eu diria que você é tão corajoso quanto o herói rei das lendas. A propósito, por favor, diga a ele que todos nós acreditamos em Sua Majestade desde o começo. De acordo com o mensageiro, ele parecia ter retornado montado em um dragão. Os dragões eram muito fortes e, portanto, eram muito orgulhosos.
Eles ficaram muito interessados em como alguém poderia ter realizado o feito chocante de subjugar tal ser. A explicação óbvia era que ele usara a magia para forçar sua conformidade. Contudo, quando levaram em consideração o poder incomparável do rei feiticeiro, era igualmente plausível que ele pudesse ter intimidado um dragão a ser subjugado apenas usando força bruta. Ou melhor, esse último era mais provável. Não parecia que o rei feiticeiro precisasse de alguma magia para governar os dragões. A imagem mental absurda de um dragão ajoelhado em submissão passou pela mente do conselheiro. O diretor de produção alimentícia suspirou profundamente e depois dirigiu um firme e severo olhar a todos os outros. Então, o que devemos fazer? Estamos sem tempo, não? Sua Majestade retornou. Se não o encontrarmos imediatamente, isso pode criar problemas. Precisamos decidir o que fazer agora mesmo. Falando no diabo, alguma notícia do forjador mestre? O forjador mestre tinha fugido do país com o lingote de metal que o rei feiticeiro havia confiado a ele. Escusado dizer que o ato de fugir com um item que outro país lhes havia dado com o propósito de fazer algo era imperdoável. Essa seria uma mácula vista para todos que pensassem em fazer acordos com a nação dos dwarfs. Um golpe fatal para um país que negociou as habilidades de seus ferreiros. Quem comissionaria qualquer trabalho de um país com uma má reputação? Pior ainda, não era um ferreiro mediano que tinha fugido com o item, mas sim um membro da liderança da nação. Pode muito bem ser interpretado como toda a nação conspirando para o furto. Enquanto imaginavam o futuro resultante, começaram a procurar uma desculpa, o tempo todo discutindo o que deveriam fazer se não conseguissem encontrá-lo. No entanto, nenhum deles pôde encontrar uma resposta que resultasse no rei feiticeiro concedendo-lhes perdão. Até agora não acredito que ele fugiu com o lingote. O secretário de gabinete murmurou, mas suas palavras não extraíram nenhuma ação. Estavam tão mentalmente exauridos que sequer tinham forças para sentir algo. O comandante-chefe olhou friamente para o secretário de gabinete. Então, o que devemos fazer? Não há dúvida de que ele fugiu com o lingote. Também recebemos relatos de testemunhas oculares do forjador mestre saindo. Ele poderia ter sido controlado pela magia do rei feiticeiro. A sala voltou a silenciar em um instante. Ninguém expressou concordância com a declaração e o comandante-chefe ficou cada vez mais descontente. Mesmo que não queira reconhecê-lo como um criminoso, ele era um de nós, um representante do nosso povo. Quaisquer palavras que dissermos não mudará nada para aquele que fez o que não pudemos fazer, reivindicar a nossa capital real. Não há escolha senão considerar aquela pessoa como a escória da nossa raça. Não seja assim, comandante-chefe. Que culpa temos se ele procurou o mais teimoso entre todos nós, o mais atarefado? Eu não acho que seremos perdoados apenas por dizer desculpas, mas nosso colega estava de cabeça quente no dia. Bem, vamos deixar esse assunto sem eira nem beira para mais tarde, comandante-chefe. Há assuntos de suma importância que devem ser decididos agora. Devemos informar Sua Majestade imediatamente. Eu sinto que pode ser melhor tentar atrasar as coisas e usar o tempo para continuar procurando por ele. O que acham? O mestre da guilda mercantil balançou a cabeça. É uma má jogada. Encobrir a verdade pode ser pior. Podemos muito bem ser sinceros e pedir perdão. Além disso, já o encontramos. Pelo que sabemos, ele pode estar na barriga de uma feira mágica agora. Se ao menos pudéssemos recuperar o lingote, aquele idiota. Isso não era algo que eles deveriam estar dizendo sobre um amigo, mas ninguém defenderia o forjador mestre por causar um problema tão grande. Pelo contrário, o comandante-chefe até assentiu em aprovação. Pelo menos ele não pegou a espada curta. Mas, bem, se nos desculparmos, seremos perdoados. No fim, pedir perdão é o que nos resta. Reconhecer o erro é importante, mas ainda mais é afirmar a verdade. E depois disso, só nos resta aceitar o que ele impor. Todos concordaram com isso. Mas o que ele exigiria de nós?
Os dwarfs não sabiam de qual metal aquele lingote que havia sido levado era feito, de modo que não podiam estimar seu valor. Por isso, eles não poderiam sugerir pagamento em termos de dinheiro. Se subestimassem o valor do item, poderiam acabar irritando o rei feiticeiro além das esperanças de que sua relação diplomática pudesse ser recuperada. Portanto, eles tinham que deixar o rei feiticeiro nomear seu preço. Ainda assim, ele realmente pediria dinheiro? Eles imaginavam que ele pediria algo mais, só que suas mentes não conseguiam imaginar o que. Eu não consigo pensar em nada. Melhor enterrar esse assunto, com o que podemos concordar? Não? Quais pedidos devemos negar a ele? E podemos negar? Nessa situação, essa cidade pode ter valor histórico, mas não temos nenhum tesouro nacional de natureza física ou mágica. Quando os deuses demônios invadiram a capital real, apenas um membro da família real dos dwarfs havia sobrevivido. Ele foi o último rei dos dwarfs, conhecido como o Rei Ferreiro Único, e depois de levar consigo itens mágicos poderosos em sua jornada, não havia nada deixado para trás que pudesse ser considerado um tesouro nacional. Oh! Talvez aquilo sirva. E quanto ao tesouro dentro da capital real? Conversamos sobre isso antes, não? Dizer esse tipo de coisa para quem reivindicou a capital real é passar dos limites. Ainda assim, também é verdade que não há mais nada a oferecer. Olhando em volta, todos assentiram em sinal de concordância. Espero que os dragões não tenham o destruído. Nem brinque com uma coisa dessas. Enfim, vamos convidar o rei feiticeiro a entrar sozinho desta vez. Cadê aquele outro? O que aconteceu? Havia uma expressão estranha nos rostos de todos os dwarfs quando Ainz entrou na sala. Aquele que falou por eles foi bem, todos pareciam iguais aos olhos de Ainz, então ele não tinha ideia de quem era. Tudo que sabia era que certamente não era o comandante-chefe. Ele começou com agradeço por recuperar a capital real e lançou uma longa série de agradecimentos, o que fez Ainz se sentir cansado. Então, quando já tinha se esquecido do que estavam falando inicialmente, o humor do comandante-chefe mudou. Há também outro assunto que devemos oferecer nossas sinceras desculpas, Vossa Majestade. O lingote que confiou a nós foi roubado pelo forjador-mestre, que fugiu da nação. No momento, estamos procurando por ele, mas não tivemos sorte em encontrá-lo. Vossa Majestade nos deu aquele lingote sua confiança, mas ainda assim um incidente como esse ocorreu da nossa parte. Não sabemos por onde começar a pedir desculpas. Os dwarfs se curvaram como um só. Francamente falando, Ainz não tinha ideia do que estava acontecendo. Por isso ele perguntou. Por que ele faria algo assim? Fugir com o lingote significava que poderia vendê-lo para alguém. Era tão valioso assim para perder sua posição como um dos conselheiros da nação dos dwarfs. Por um momento, Ainz pensou na possibilidade de haver um jogador envolvido, movendo seus peões secretos na nação dwarf. Contudo, um jogador não precisaria de um lingote como aquele. Não era valioso o suficiente para fazer as pessoas abandonarem sua posição, mesmo para jogadores de nível muito baixo. Sendo esse o caso, teria sido mais vantajoso manter seus subordinados escondidos e em uma posição de poder. Não sabemos. Honestamente não sabemos. Nenhum de nós faz ideia do porquê ele faria um ato tão precipitado. Então, minha próxima pergunta, e a armadura que eu encomendei? Os dwarfs trocaram olhares. Não podemos nos desculpar o suficiente por isso. Mesmo tendo deixado a espada curta, ele pegou o lingote e não podemos devolvê-lo ao senhor. Nós já enviamos grupos de busca e iremos devolvê-lo assim que o encontrarmos. Então, se permitir, aceitaria um substituto para a armadura. Embora não seja nada comparado ao lingote que o senhor nos confiou, é o maior empenho que podemos fazer. Planejamos preparar 3 conjuntos de cota de malha de adamantite e depois encantá-las com o melhor de nossa capacidade. Se deseja um escudo, podemos criar um para o senhor que não seja orixá algum. Agora, se ele fosse um cliente mal intencionado,
Seria a melhor hora para fazer uma ceninha de drama. No entanto, Ains não queria ser um cliente assim. Ainda assim, a perda do lingo será que é um problema? Não é raro, eu tenho muitos mais como aquele. E eu sei que o metal não é encontrado aqui, mas talvez em outras regiões seja comum. Sendo esse o caso, será melhor ter mais armaduras, não? Até porque vão encantá-las também. Além disso, mesmo que encontrem o lingote, não vão pedir de volta os itens que já criaram, né? Até que é um bom negócio. Creio que as circunstâncias não me deixam opções. Então, vamos deixar as coisas nisso. Discuta isso com Zembero mais tarde e prepare o que ele desejar. Os dwarfs suspiraram de alívio. Ele deveria ter dado uma de difícil. Ainda assim, seria ruim se duvidassem de sua soberba devido à mesquinhez. Nesse caso, talvez aceitar sua oferta permitiria que outros o vissem como uma pessoa generosa. Acho que posso pedir mais umas coisinhas. Bem, posso adicionar uma coisinha a mais. O que seria, Vossa Majestade? Suas vozes indicavam que todos estavam de guarda. Não há necessidade de ficarem tão tensos. Não é um grande problema, afinal. Eu simplesmente desejo o apoio do seu país para o recrutamento de ferreiros rúnicos. O que o senhor quer dizer com isso? Poderiam realizar uma cerimônia local e fazer um anúncio público de que trabalharão em minha nação. Isso certamente os faria felizes. Os dwarfs se entreolharam e assentiram instantaneamente. Perfeito. Meu país cuidará do serviço de buffet. Fazer os preparativos vai levar algum tempo, então eu espero que não se importem se eu ficar mais um pouco. Não houve objeções dos dwarfs. Ain sorriu por dentro. Agora não precisaria voltar para Errantel tão cedo. No começo, ele achava que teria que gastar mais tempo com tudo isso, mas no fim havia recuperado a capital real em um piscar de olhos. Isso foi ruim. A primeira razão foi porque ele queria informar a Albedo sobre o pedido de vassalagem do Império usando o Message, para que ela pudesse planejar com Demiurge. As coisas seriam muito ruins se ele estivesse presente. Portanto, Ains precisava de um motivo para não voltar. Além disso, ele queria melhorar seu relacionamento com os dwarfs, que também era uma razão muito compreensível. Ains também queria aprender 3 informações da cidade dos dwarfs, a presença ou ausência de jogadores. Mesmo não tendo nenhum agora, ainda poderia ter havido no passado. 2 investigações adicionais de runas e informações relacionadas. Ele não sabia o suficiente a respeito. Ele já havia aprendido bastante com os ferreiros rúnicos. Runas existiam há muito tempo, mas não estava claro quando exatamente elas apareceram e quem as apresentou. Parte da razão foi o caos do ataque dos deuses demônios, mas os livros de Egimal não continham nenhuma informação sobre isso, e nem no tesouro. 3 conhecimentos sobre metalurgia e minérios. Agora que ele tinha recrutado os ferreiros rúnicos para sua causa, tudo o que tinha que fazer era lentamente fazê-los vazar essas informações. Todavia, não parece haver nenhum dos minérios prismáticos aqui, como esperado. Quanto ao segundo ponto, Ains pretendia fazer com que os dwarfs descobrissem mais quando voltassem à capital real no futuro, razão pela qual ele precisava de uma amizade firme com eles. As longas filas de mesas tinham muitos pratos, cada uma carregada com uma sumptuosa variedade de pratos. A comida quente exalava um aroma encantador que chegava até Ains. Sendo um dead, Ains não tinha desejo de comida, mas os remanescentes de Suzuki Satoru sim. Seu desejo de experimentar um pouco juntamente com sua curiosidade sobre como seria o gosto o atormentaram. Este corpo tem seus pontos fortes e fracos. Ele poderia conter sua fome, mas não sua curiosidade. Afinal, a curiosidade era parte de sua mente que não fora afetada por seu corpo. Se os pratos à sua frente fossem feitos pelos chefes de Errantel ou Nazarick, talvez não teriam despertado sua curiosidade, mas estes eram feitos por dwarfs. Os ferreiros rúnicos levariam suas famílias inteiras para o reino feiticeiro. Eles tinham suas esposas, mães, filhas e outras parentes do sexo feminino para cozinhar para o evento.
É claro que a maioria das 2.000 porções de alimentos aqui foram fornecidas por Ains, por Nazarick. Claro, Ains não era uma pessoa que usaria consumíveis perdulariamente, então a maioria era essencialmente a culinária de Errantel. A carne havia sido coletada pelos dragões da cordilheira, enquanto o vinho tinha sido originado do reino e do império pelos comerciantes que permaneceram em Errantel. As mesas rangiam com pratos de comida, mas mesmo agora as damas ainda serviam mais comida recém-feita. Havia pouca diferença na aparência externa de homens e mulheres dwarfs. A maior diferença estava nas barbas. As barbas masculinas eram muito longas, eram tipicamente tecidas em 3 tranças, enquanto as barbas femininas eram mais ralas. Dito isso, ralas ainda significava que suas barbas se pareciam com as dos homens humanos. Curiosamente, as damas pareciam ter o hábito de aparar os bigodes sobre os narizes. Não entendo muito bem esses hábitos. Bem, um pouco de cultura não faz mal. O reino feiticeiro reúne todos os tipos de humanoides. Se eu perguntar demais, posso parecer indelicado com a cultura deles. Ains desviou o olhar das damas que ainda serviam comida. Seus olhos cruzaram as inúmeras cabeças dwarfs diante dele que relaxavam na plataforma elevada à sua frente. Alguns dos ferreiros ligados ao reino feiticeiro estavam com os membros do conselho. E então, o conselho informou sobre a migração para o reino feiticeiro. Começou. Assim parece. A resposta veio de Gondo, que ficou do lado de Ains. Você é o representante deles. Tudo bem se não ficar lá na frente. Sem essa, Vossa Majestade. Eu sou quase inútil como um ferreiro único. Seria uma pena deixar alguém como eu representá-los, e o senhor, não seria uma escolha melhor, Vossa Majestade. Ains e Gondo se encaram por um momento, e então riram. Naturalmente, Ains simplesmente não queria ficar no palco para conhecer e cumprimentar as pessoas. Suas palavras anteriores foram simplesmente algo que ele havia falado por falar. Ainda assim, o rosto de Gondo ficou sério. Eu não posso te agradecer o suficiente, Vossa Majestade. Pelo que? Esta festa de despedida. Veja o olhar deles. Ains olhou para o palco mais uma vez. Eles não paravam de falar, isso foi tudo que me veio à mente. No entanto, seria um pouco insensível dizer que não notou nada depois de Gondo ter levantado o assunto. Entendo. No final, ele simplesmente usou a resposta apropriada como uma cortina de fumaça. É como Sua Majestade pressupõe. Os olhos deles têm um brilho diferente agora. De fato, parece ser assim. Ains respondeu sem pensar, embora ele ainda não tivesse ideia do que estava acontecendo, e completou. Mas por quê? Gondo riu, como se achasse divertido. É a alegria de serem valorizados mais uma vez. A cerimônia de hoje, com pratos feitos com ingredientes que ninguém aqui já viu, assim como todos os tipos de bebidas alcoólicas, fez os ferreiros únicos perceberem que não estavam sendo vendidos, mas sendo contratados pelo reino feiticeiro. Eu tenho altas expectativas neles, sabe disso, não é? Se bem me lembro, eu disse que pagaria a bondade de Vossa Majestade. Isso se aplica também aos outros. Muito obrigado. Opa, parece que já tá na hora, Vossa Majestade. Depois de pegar uma grande caneca de cerveja de Gondo, ele bateu contra a mesa como os outros estavam fazendo. Ains, em seguida, levantou uma pequena taça de licor em um brinde, e depois devolveu a Gondo, pois ele não podia beber. Os dwarfs, que estavam se segurando por todo esse tempo, entraram em atividade. Muitos se aglomeravam em direção à comida, engolindo a saliva sem parar ao ver os pratos em exibição. O que é isso? É bom demais. Tem certeza que foi sua esposa que fez? Sua Majestade forneceu os ingredientes. Queimamos uns pratos, mas no fim deu certo. É bem gostoso, ninguém pode negar. Mas para um velho rabugento como eu, poderia ser um pouco mais suave. Tenta comer bebendo vinho. O quê? Vou tentar. Oh.
Agora sim. O sabor tá certo agora. Esse vinho é uma belezura. Será que minha esposa consegue cozinhar isso também? Parece que o reino feiticeiro vai prover comida por algum tempo. Minha pança vai passar bem por um tempo. Eu prefiro ter só o vinho. Isso é do reino feiticeiro. Vou gastar meu dinheiro só nisso aqui. Eles conversaram no topo de suas vozes enquanto comiam. E então eu invejo esses ferreiros rúnicos. Vão comer esse tipo de coisa sempre que quiserem. Duvido. Imagina o preço que seria. Será? Fiquei sabendo que os vegetais são baratos em nações humanas. Parece ser o mesmo para o reino feiticeiro também. Caras de sorte. Provei um pouco, é impressão minha, ou o vinho do reino feiticeiro é de primeira qualidade. Também só tomei um gole. Tava uma delícia. Esse vinho de uva é bom, não é tão forte, mas é bom. É um bom motivo para visitar o reino feiticeiro, anima ir junto. Ouvi uns boatos que estão planejando deixar os cidadãos de nossas nações transitarem livremente. Ei, todo mundo aqui é de alto escalão, não deveria ter cuidado ao falar uma coisa dessas. Eu não acho que vão fazer um anúncio público. Vai ter muito trânsito futuro entre nós. E, mesmo que seja apenas um boato, ouvi dizer também que recuperaram a capital real. E olha que tinha rumores de que lá era um ninho de dragões. O reino feiticeiro é realmente incrível. Naturalmente, Ainz também escutava tudo o que diziam. Em vez de elogiar Ainz diretamente, a opinião deles sobre o reino feiticeiro parecia ter subido. Isso provavelmente significava que poderiam continuar sendo amigos no futuro. Ainz sorriu de satisfação e se virou para Gondo novamente. Vá falar com eles, Gondo. Tenho que resolver uns compromissos. Beleza, eu vou falar com os caras das minas. Gondo encarava um compatriota com um olhar maldoso. O que vai fazer, Vossa Majestade? Um mensageiro do meu país chegou. Eu preciso encontrá-lo. Então, vejo você depois. Ainz levantou a mão em despedida e foi embora. Ele estava originalmente parado em um canto de uma sala vasta e espaçosa. Ele abriu a porta para sair e se dirigiu a uma sala de recepção de hóspedes. Era luxuosamente mobiliada, com mesas, cadeiras, armários e coisas do gênero. Demiurge estava parado ali. Perdão fazer você vir até aqui. Certamente não. Onde estiver é onde devo estar, Ainz-sama. Ainz atravessou a sala e sentou-se em uma cadeira. Então pediu que Demiurge tomasse um assento também. Eu vi os relatórios. Mas como estive trabalhando aqui, peço desculpas pelo tempo despendido em tê-los transcrito ao invés de apenas entregá-los oralmente. Os relatórios em questão detalhavam os preparativos e atividades de Demiurge no Reino Sacro. Claro, se ele os ouvisse do próprio Demiurge, isso poderia danificar o disfarce de Ainz. Isso também foi levado em consideração. Mesmo assim, você fez bem como eu esperava, Demiurge. Suas realizações só podem ser descritas como excelentes. Muito obrigado, Ainz-sama. Demiurge se curvou. Ainda assim, eu não poderia esperar igualar teus feitos, Ainz-sama. O senhor ganhou o coração do povo Dwarf. Ainz pensou que ele certamente deveria estar se referindo à recuperação da capital real, ou ao recrutamento dos ferreiros rúnicos. No entanto, foi realmente o caso. Perspicaz como sempre, Demiurge. Você acha que os Dwarfs notaram? Não usaria tal palavra para descrever, creio que eles não têm outra alternativa. Porque não há mais ninguém aqui. Se houvesse, eu poderia usar minha tática de sempre. Enquanto Ainz estudava Demiurge em detalhes, ele notou um sorriso no rosto. Oh, que é tão engraçado. O sorriso de Demiurge fez surgir uma dor no inexistente estômago de Ainz. O sorriso de Albedo era igualmente assustador. A ideia de que poderiam ter visto através de sua atuação fez seu coração inexistente bater mais rápido. Se os Dwarfs notarem a armação, o que acha que eu deveria fazer? Caso notem, eu duvido que seja um grande problema. Afinal,
o senhor forneceu refeições para a festa de despedida dos ferreiros rúnicos. Com isso, o senhor pode se livrar de qualquer coisa que digam. Do que está falando? Então julga ser algo sem importância. Agora que suas tentativas de sondar Demiurge falharam, Ainz decidiu deixar quieto. Perguntar demais para alguém inteligente seria muito perigoso. Então, como vai a vassalização do Império? Sim. Albedo e eu discutimos o assunto e elaboramos um esboço. Esperamos que o senhor examine e compartilhe suas opiniões conosco. Se o Demiurge e a Albedo terminarem tudo, então eu não precisarei me envolver. Pensou Ainz, mas não disse. Você deu ao Império benefícios satisfatórios. O suficiente para que os países vizinhos olhem para o Império e pensem, a vida será boa para nós quando nos tornarmos vassalos do reino feiticeiro, ou algo nesse sentido. Exatamente como o senhor presume. Ainz murmurou ótimo em seu coração. Nesse caso, ele poderia aprovar sem sequer olhar para o rascunho. Ainda assim, Ainz-sama. Suas conquistas no reino do Arf e no Império foram realmente de tirar o fôlego. Acredito que o termo sabedoria insondável exista para descrevê-lo, Ainz-sama. Certamente não. Estou confiante de que poderia ter feito isso facilmente, Demiurge. Demiurge revelou uma expressão rara, um sorriso azedo. Então, balançou a cabeça. Talvez em menor escala. A propósito, até onde o senhor previu o curso do reino feiticeiro? Nem sei o que será dele amanhã. Mas claro, ele não podia dizer isso. Ainz se perguntou que tipo de resposta se encaixaria no estilo de um regente. Só então, ele se lembrou de um nome de guilda de Yggdrasil. Era chamada de Reino Millennium. Se realmente o reino feiticeiro puder durar milhares de anos. Talvez tenha sido por causa desse pensamento, mas uma memória relevante veio à sua mente. Ele não tinha ideia do motivo pelo qual o emblema da guilda era o de um Grow, e por isso perguntou a Yamaiko o motivo. Depois disso, ela disse que era porque um Grow da Manchúria vivia por 1000 anos de acordo com a mitologia. Da mesma forma, as tartarugas viveriam por 10.000 anos. Ainz franziu a testa quando as palavras saíram. Ele acidentalmente exagerou a escala. Assim que Ainz apressadamente olhou para Demiurge, com a intenção de se corrigir, ele percebeu que já era tarde demais. É e pensar que seus planos eram de um alcance tão grande. Os olhos de Demiurge se arregalaram, e suas pupilas parecidas com joias brilhavam ainda mais. Fiz merda. Eu me expres. Sendo esse o caso, coisas como espalhar os Undeads devem certamente encorajar as outras nações a confiar no Senhor em vez de ver nossas tropas com elementos perigosos, Ainz-sama. Essa deve ser a resposta certa para alguém que vê o mundo de um ângulo tão amplo. E pensar que, a transcendência de seus pensamentos estavam. Ainz não sabia o que estava dizendo, mas sabia que só havia uma coisa que poderia dizer. Muito bem, Demiurge, você antecipou completamente meus planos, como eu esperava. Contudo, ele não podia usar essa tática o tempo todo. Portanto, desta vez, ele diria: isso não é nada demais, Demiurge. Mesmo que eu diga: meu senhor, eu gravarei essas palavras em meu coração. Ao ver o sorriso gentil de Demiurge, o coração de Ainz transbordou de suor frio. Mas o que? O que está acontecendo? Eu não tenho ideia, mas minha situação agora é ainda mais precária. Entretanto, Ainz não havia pensado em nenhuma solução. Então, ele teria de lidar com isso com um sorriso falso. Conto com você, Demiurge. Entendido, Ainz-sama. Em contraste, o sorriso de Demiurge brilhou ainda mais do que antes. Mesmo que quisesse chorar, Ainz conseguiu se recompor o suficiente para fazer uma pergunta em uma voz trêmula. Então, Demiurge. Sobre o relatório que me enviou, quando acha que acontecerá? Começará no outono. Peço perdão antecipadamente por incomodá-lo, o senhor precisará se envolver no inverno, Ainz-sama. O começo deve correr como previsto, mas, assim que a oposição fizer o mesmo movimento, pode haver algumas discrepâncias, mesmo que consigamos manipulá-las.
Como foi algo que planejou, Demiurge? Eu posso deixar que lide com isso sem me preocupar. Agradeço pela confiança, Ain-sama. Quanto à questão da vassalização do Império, eu escutarei em detalhes quando retornar. Poderia me dar uma cópia do plano primeiro? Imediatamente. Enfim, estou ansioso para saber como seu projeto se desdobrará, Demiurge.